Além de ser um notório corrupto, Lula também é um adorador de ditadores. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Como bem sabemos, o presidente Lula viajou para a Índia acompanhado de sua primeira cuidadora, por conta da reunião do G20. Essa viagem é especial para o Molusco. Afinal de contas, ele assumiu o cargo de presidente do grupo econômico. É claro que uma vez que esse cargo não é eletivo, mas sim rotativo, isso não significa grande coisa. Mas você sabe como funciona a mente megalomaníaca do Lula, não é mesmo? Qualquer oportunidade de ter algum tipo de reconhecimento internacional é agarrada pelo 9 dedos com todas as forças. E isso explica inclusive porque o Lula abandonou o Brasil em meio à tragédia ambiental ocorrida no Rio Grande do Sul. Além de, é claro, isso representar também certo grau de sociopatia. Muitos tentaram limpar a barra do presidente, afirmando que ele não poderia desmarcar um compromisso internacional. A verdade, porém, é que Lula já havia cancelado uma ida à reunião do G20 em 2010, por conta de tragédias ambientais. Naquela ocasião, enchentes que atingiram o nordeste do país. O namastê de Janja deixou a coisa toda ainda mais grotesca. Porém, o que já era péssimo ficou ainda pior. Em entrevista a um canal de TV indiano, Lula foi questionado, de forma bastante pertinente, a respeito da presença de Vladimir Putin na próxima reunião do G20. Acontece que essa reunião será sediada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nos dias 19 e 20 de novembro de 2024. Ou seja, a presença ou a ausência do ditador russo em território brasileiro serão responsabilidade do governo petista, caso as coisas não sejam alteradas até lá. Lula tratou a pergunta com bastante tranquilidade. O Molusco afirmou que, antes mesmo da reunião do G20, haveria uma reunião dos BRICS a ser sediada na Rússia, e Lula afirmou que estará lá. Bem, se ainda houver alguma Rússia para sediar o evento, é melhor o Molusco torcer para não ser atingido por algum drone ucraniano. Em contrapartida, porém, Lula afirmou que Vladimir Putin pode ir facilmente para o Brasil. Pois é, segundo o Molusco, existe um clima de paz no Brasil, e Putin vai sentir isso pessoalmente. Nas palavras do Lula, citação, "Gostamos de tratar bem as pessoas." Fim da citação. Bem, vindo de um sujeito que tem um diálogo cabuloso com facções criminosas, isso não chega a surpreender. Porém, alguém deveria lembrar o Lula de que quem traiu a paz foi o próprio Putin ao iniciar a guerra. O corrupto de 9 dedos, porém, gosta de fingir desconhecer desse fato. Contudo, a entrevistadora insistiu no tema, encurralando o Molusco. Ela fez questão de lembrar o presidente, cujo cérebro está danificado devido ao consumo de cachaça, de que o Brasil é signatário do Estatuto de Roma. Esse acordo multinacional instituiu o Tribunal Internacional Penal, responsável por julgar indivíduos acusados de cometer crimes de guerra e contra a humanidade. O decreto 4.388 de 2002, editado por Fernando Henrique Cardoso após a aprovação do Congresso Nacional, ratificou em sua totalidade o Estatuto de Roma. Conforme instruiu o artigo 1º do decreto, o estatuto em questão será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. Pois bem, acontece que esse tribunal expediu mandados de prisão contra o ditador russo e Maria Alexeyevna Lvova-Belova, uma burocrata do governo, por conta da deportação de crianças ucranianas, um terrível crime de guerra. Assim, o ditador russo atualmente pode ser imediatamente preso, caso desembarque na maior parte do mundo civilizado. Foi por isso, inclusive, que Putin não foi à reunião dos BRICS em agosto, lá na África do Sul. De forma covarde, o ditador russo participou do evento remotamente. Mas qual foi a resposta de Lula a essa pergunta pertinente? Bem, o Molusco afirmou que é o presidente do Brasil e, portanto, Putin não seria preso ao chegar aqui. Pois bem, dane-se a lei e as instituições republicanas. Lula se enxerga como um ditador acima de tudo isso, coisa típica de ditadoreco latino-americano, diga-se de passagem. A cara da entrevistadora ao final da resposta do Lula, ao simplesmente comentar, é claro, diz tudo. Mais uma vez, Lula defende Vladimir Putin às custas da imagem internacional do Brasil. É uma vergonha, uma grande lástima, mas era algo esperado. Afinal de contas, Lula tem tomado essa posição desde as eleições, praticamente culpando a Ucrânia por ter seu território invadido pelos russos. As propostas de paz apresentadas pelo Lula representam, em suma, a rendição incondicional da Ucrânia. Isso é basicamente coisa de moleque de recados de Putin. De várias formas, isso é uma vergonha para o Brasil, no cenário internacional. Como citado pela entrevistadora indiana,
o Brasil é signatário do Estatuto de Roma e, portanto, faz parte do Tribunal Penal Internacional. Porém, Lula quer comprometer isso por conta de sua necessidade de puxar o saco de um criminoso de guerra. Isso pode ter repercussões extremamente negativas para o Brasil, com o risco de que o país termine por sofrer sanções por conta dessa brincadeira estúpida. Além disso, esse posicionamento alinha o Brasil com o que há de pior no mundo, em matéria de paz e de liberdade. Do lado da Rússia está apenas a escória mundial, os países mais cruéis e ditatoriais que existem. E o Lula está nos levando por esse caminho. A verdade é que essa guerra tem um lado certo, o lado que foi agredido em primeiro lugar. O único fim justo para esse conflito é a Rússia retirar suas tropas, indenizar a Ucrânia e entregar o criminoso Vladimir Putin para ser julgado por seus crimes de guerra. Lula, porém, volta às suas origens, abandonando a justiça e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para lamber as botas de um ditador. A história, inclusive, nos demonstra isso. Lula sempre foi aliado dos governantes mais ditatoriais e cruéis desse planeta. Foi assim no passado com o iraniano Ahmadinejad. Também tem sido há muitos anos com o Castro em Cuba. Mais recentemente, Lula tem demonstrado seu amor a ditadores latino-americanos, como Daniel Ortega e principalmente Nicolás Maduro, recebido no Brasil com honras de Estado. Nos últimos tempos, contudo, a babação de ovo de Lula tem se direcionado aos seus parceiros no BRICS, Xi Jinping e, é claro, Vladimir Putin. Lula sonha em ser relevante no cenário mundial, em ser o responsável por costurar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, que vai representar apenas a capitulação dessa última, e também em ser protagonista de uma nova ordem mundial, que nunca vai sair do papel. O que ele vai conseguir, porém, é nos tornar anões diplomáticos mais uma vez, relegando o Brasil à sarjeta da geopolítica. De qualquer forma, esse tipo de situação nos ajuda a lembrar de uma realidade muito propagada por nós libertários. Estados são sempre o problema. Não se trata apenas de esquerda ou de direita. O Estado é um ente ilegítimo tocado por criminosos, que em maior ou menor escala viola os direitos fundamentais dos indivíduos. A coisa varia apenas em intensidade, mas, em sua essência, a violência estatal é sempre a mesma. Obviamente, existem estados muito piores que os outros, e no cenário internacional, os piores exemplares de máfia estatal sempre se alinham. Quanto mais ditatorial é um país, maior é a chance de ele se aliar a outras ditaduras, e a história humana está recheada desses casos. Lembre-se, por exemplo, da configuração do eixo na Segunda Guerra Mundial. Diversos países totalitários se uniram para iniciar a guerra. No primeiro momento, a própria União Soviética se aliou aos nazistas, até que essa aliança deixou de ser interessante para um dos lados. Na atualidade, junto da Rússia, estão os piores governos do mundo, e Lula nos arrasta para esse buraco. Isso é tão evidente que mesmo apoiadores do Molusco, gente que fez o L na eleição, já estão constrangidos com esse comportamento. Isso demonstra que, de fato, a realidade do que é a violência estatal tende a se tornar cada vez mais evidente para todos, inclusive para a esquerda. Afinal de contas, o que não falta são auto-intitulados defensores da democracia, que quebraram a cara com o autoritarismo do Lula. Se tem algo de positivo nessa história, é o fato de que a realidade do que é o Estado está se tornando mais evidente para cada vez mais pessoas. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!